Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos com o tema Visão Bíblica da Igreja. E essa série é baseada na carta de Paulo aos Efésios. E nessa noite nós meditaremos sobre o tema O Poder de Deus na Igreja. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui e aqueles que estarão assistindo essa mensagem através do nosso canal no YouTube. Quero aproveitar e pedir para que você se inscreva, você possa com isso estar também contribuindo para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual, acionar o sininho exatamente para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, pois isso sinaliza que nós estamos no caminho certo, no sentido daquilo que está sendo ministrado na igreja, e faça seu comentário dizendo aquilo que nós precisamos melhorar, que temas nós podemos abordar, e compartilhe essa e outras mensagens que se encontram lá no nosso canal. Eu tenho certeza que aqueles que receberem o link dessa mensagem vão também estar sendo abençoados pela ministração da palavra de Deus. Eu quero começar o nosso estudo falando de um comercial de TV que assisti um tempo atrás. Nele, um pai trazia um presente para o seu filho de 2 anos. Assim que aquela criança viu o pacote envolto no papel de presente, os seus olhos brilharam, e ela começou a correria para desembrulhar o presente em tempo recorde. Porém, logo que o presente foi desembrulhado, algo estranho aconteceu. De repente, a empolgação daquela criança desapareceu, e logo, depois de algumas brincadeiras, o presente já foi deixado de lado. A empolgação estava no mistério. A empolgação estava em desembrulhar o presente e conhecer qual era aquele presente. Muitas vezes, amados, nós chegamos à fé em um turbilhão de entusiasmo, nos empolgamos com tudo que Deus fez já na nossa vida. Somos impactados com a sua graça e a sua misericórdia demonstradas na cruz. E são muitos aqueles que vêm aos prantos, que vêm às pressas, que atendem o chamado do apelo a uma reconciliação com Deus. É natural que sintamos um imenso sentimento de gratidão. Estivemos na última quinta-feira, no momento aqui de oração, de súplica, de clamor por avivamento, e como foi especial vermos pessoas aqui sendo tocadas pelo Espírito Santo. Isso é algo impactante, é algo maravilhoso, e é claro que tudo isso resulta em alegria, gratidão e louvor. Há uma grande emoção naquela primeira revelação em que somos conduzidos da morte para a vida. Quem já passou aqui pelo novo nascimento, quando já experimentou na sua conversão esse grande amor de Deus, que foi envolvida por laços de misericórdia, isso foi algo impactante na sua vida. Mas aquele momento da conversão não é o fim da história, não é o fim da sua vida com Deus. Não somos como a criança da propaganda que desembrulha o presente e o descarta logo em seguida. Nós não somos chamados apenas para um mergulho rápido nas Escrituras. Nós somos chamados para permanecer na presença de Deus. O nosso objetivo é compreender com todos os santos qual seja a largura,
o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. O que nós esperamos é prosseguirmos para o alvo, é crescermos em maturidade, é alcançarmos a estatura do varão perfeito. E nessa noite, nós nos voltaremos para conhecermos como o poder de Deus se manifesta na igreja e como isso impacta a nossa vida. Porque não adianta simplesmente darmos uma aula de teologia sobre a presença, sobre o poder, sobre a ação de Deus na igreja. Precisamos entender como isso tem significado para a minha vida, no meu dia a dia, na família, no trabalho, na escola, na igreja. E para melhor compreensão da passagem que nós leremos nessa noite, nós a dividimos em 3 momentos. Nós vamos estar meditando na carta de Paulo aos Efésios, uma passagem do 1º capítulo, uma passagem do 2º capítulo e uma passagem do 3º capítulo. Nós vamos avançando aos poucos, e até mesmo para nos ajudar a compreender melhor, nós preparamos aqui alguns slides, né? E eu queria que os meninos colocassem aí, logo, não é esse, é o primeiro, por favor. Pronto, obrigado. Esse daí, queridos, é a primeira parte da nossa mensagem, porque aqui temos as passagens de Efésios que nós vamos estar meditando. E como eu disse, nós separamos esse texto em 3 momentos. Vamos então iniciar o primeiro momento. É exatamente quando Paulo, o primeiro momento. Obrigado. O primeiro momento é quando Paulo apresenta a prática da oração como algo essencial para o crescimento da fé e do amor, certo? Paulo vai nos mostrar que sem oração não há como buscar o poder de Deus. Paulo coloca a oração como sedimento, como a base da busca da igreja pelo poder de Deus. Nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo quer dissipar o sentimento de descontinuidade e de interrupção na vida do crente, porque infelizmente algumas pessoas, após a sua conversão, ao invés de crescerem na presença de Deus, ao invés de amadurecerem na presença da igreja, elas simplesmente param, estacionam. Ano após ano, não há mudança significativa na sua vida. O temperamento continua o mesmo, explosivo, temperamental, ou então apático, indiferente. E aí, a oração vai nos ajudar a entender como o poder de Deus pode mudar a nossa vida. É por isso que eu quero convidar você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler os versículos 15 e 16 do capítulo 1. Diz assim o texto sagrado: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo inicia elogiando a fé daqueles crentes no Senhor Jesus, mas não somente a fé, o amor que eles demonstram por todos os santos, ou seja, pelos outros cristãos. E assim, ele se sente impelido
a agradecer a Deus por todas estas qualidades e a orar constantemente em favor deles. Paulo percebe que a oração, tanto de agradecimento por aquilo que Deus já tinha realizado, mas também de gratidão pela igreja, porque a ação de Deus, o poder de Deus, ele se realiza, ele se concretiza, ele se materializa exatamente a partir da igreja, dos santos. Esses dois versículos enfatizam a prática da oração, em especial a intercessão. Eu louvo a Deus, porque aqui na igreja nós temos irmãos e irmãs que se dedicam à oração intercessória. Eu sei que é muito bom a gente clamar a Deus por uma necessidade pessoal. É muito bom quando a gente tem uma demanda, uma causa pessoal e a colocamos e a apresentamos diante de Deus. Mas quando nós conseguimos tirar o foco de nós mesmos, quando nós conseguimos contemplar a necessidade do outro, nós vamos ver o poder de Deus se materializando na nossa vida e também na vida do nosso irmão, que é alvo da nossa oração. Charles Spurgeon acreditava que a oração intercessória era uma ferramenta poderosa que Deus deu aos cristãos para serem benfeitores dos irmãos, com graça suficiente para deixar a alma flutuar na areia movediça. Ou seja, ao invés de você afundar, a oração intercessória faria você flutuar na presença de Deus. Mas isso tem um objetivo, o objetivo de levar a carga, o fardo da necessidade dos outros. Charles Spurgeon, ele olhava para a oração intercessória e via ali uma ação de Deus através daquele que intercede, daquele que clama. Mas, enquanto que Paulo mostra, revela que a igreja aos Efésios era uma igreja intercessora, isso nos mostra também, queridos, que nós, enquanto igreja, corpo, precisamos ser uma igreja intercessora. Paulo aqui não está falando a uma pessoa específica. Paulo não está escrevendo a Timóteo, Paulo não está escrevendo a Tito, Paulo não está escrevendo a Filemon. Paulo está escrevendo a igreja em Éfeso e está dizendo àqueles irmãos que eles são intercessores. Queridos, que título maravilhoso é esse de nós sermos reconhecidos como uma igreja intercessora. Estivemos aqui no último sábado, numa vigília, e em determinado momento estivemos em oração, clamando a Deus, suplicando a Deus pelo outro, pela necessidade do outro. Queridos, orar é uma bênção, e orar com intercessão, uma bênção dobrada, porque nós estamos não apenas abençoando a nossa vida, pois nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos aproximamos do autor e consumador da nossa fé, mas também intercedemos, suplicamos, clamamos pela necessidade do nosso irmão. Mas há um segundo momento aqui que nós encontramos, é exatamente o momento da oração de poder na igreja. Nos versículos 17, 18 e 19, Paulo faz a sua oração. Veja aí a oração de Paulo. Segundo momento. Obrigado. Diz assim, nos versículos 17, 18 e 19: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força.
Paulo, ele está se dirigindo à igreja em Éfeso e a sua oração é para que o poder de Deus seja derramada sobre aqueles crentes. Infelizmente, no nosso dia, nós vamos ver pessoas que se intitulam cheias do poder de Deus. Pessoas que dizem cheias de dons espirituais. E que querem atrair para si os holofotes. Porém, o que a gente vê com Paulo é o contrário. Paulo não está chamando a atenção para si. Paulo está pedindo a Deus que derrame sobre aqueles crentes, sobre aquela igreja, o seu poder. Não é no sentido de concentrar em Paulo o poder. Paulo não tinha a pretensão de ser ele, aquele a quem as pessoas aplaudissem, seguissem. Ele sabia que todo aplauso seria dado tão somente a Deus. Certamente, o pedido que Paulo faz aqui tem um alcance não apenas para a igreja em Éfeso, mas tem um alcance para todas as igrejas em todo o mundo, em todos os tempos, inclusive aqui na Gileade José Walter. É como se Paulo estivesse pedindo a Deus que derramasse o seu poder sobre as nossas vidas. O pedido de Paulo deve ser o nosso pedido, que Deus derrame o seu poder sobre a sua igreja. Eu não sei quantas vezes você já orou pedindo o poder de Deus sobre a igreja. Talvez em algum momento isso já tenha acontecido. Mas, amados, precisamos fazer com que isso se multiplique. Sem o poder de Deus na igreja, seremos uma igreja tímida, que não prega o evangelho. Sem o poder de Deus na igreja, seremos uma igreja passível dos bombardeios do inimigo, aonde facilmente poderemos cair. Sem o poder de Deus na igreja, seremos uma igreja que vai ter apenas a aparência e não viver em profundidade com o Senhor. O pedido de Paulo precisa ecoar também nas nossas bocas. Na sua primeira oração, Paulo pede ao Pai que dê o seu Espírito. E aí, eu queria que você agora colocasse aí essa primeira oração. Paulo, ele ora pedindo ao Pai que dê aos crentes espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E quando a gente fala de sabedoria, não é o conhecimento construído a partir de uma base humana, de acúmulo de saberes. Não, a sabedoria significa viver a vida segundo o que Deus projetou para nós, através da sua palavra. Andar no espírito de sabedoria nos permite obter os maiores e melhores benefícios de uma vida de intimidade com Deus. Mas não somente isso, aqui a palavra de Deus diz que além desse pedido de sabedoria, há também de revelação. E essa palavra lá no grego é a mesma palavra que é utilizada lá no livro de Apocalipse. No grego, Apocalipse significa revelar, mostrar. Paulo parecia pedir a Deus que se revelasse, que se mostrasse à sua igreja. Queridos, nós às vezes queremos conhecer tantas coisas aí fora. E, claro, não há nenhum mal nesse sentido. Uma viagem, você conhecer um outro lugar, você conhecer uma outra cultura, você conhecer um novo ambiente, tudo isso é bom. Mas o que Paulo está orientando a sua igreja é que busque a revelação de Deus, para que Deus possa se revelar a nós
na nossa intimidade, e assim possamos conhecer na graça e no conhecimento do Senhor. Paulo ora para que os crentes em Éfeso conhecessem a Deus e alcançassem a maior experiência dessa terra. A maior experiência da terra, amados, não é granjearmos grandes fortunas. Se você alcançar isso, amém, não o faça de forma a ser uma pessoa que faz mau uso disso, mas que você seja uma pessoa abençoadora. Não diz respeito a você acumular grandes conhecimentos, mas se você alcançar grandes conhecimentos, que você também faça isso em prol do reino de Deus. Mas quando Paulo mostra aqui que a igreja em Éfeso deveria buscar o conhecimento de Deus, assim como a igreja Gileade José Walter deve buscar esse conhecimento, é no sentido de termos uma maior experiência com o Senhor. E claro, aqui a experiência não é só no sentido sensorial da palavra, não é só no sentido de eu ter um arrepio na coluna, mas é no sentido de eu conhecer as sagradas escrituras, nelas meditar e nelas fazer aplicação para a minha vida. Mas há uma outra coisa, a que Paulo está orando a Deus, é que os olhos do coração dos crentes sejam iluminados. E é interessante, porque nesse momento, Paulo, ele fala que o poder de Deus, ele age dentro de nós e nos permite escolher, seguir os caminhos de Deus. Ser iluminado é exatamente você poder perceber o que está à sua frente, tomar a decisão certa. Então, quando nós somos iluminados, temos os nossos olhos do coração iluminados, isso faz com que a gente evite os obstáculos, evite as armadilhas e possa seguir o caminho de Deus. É por isso que Paulo fala que nós devemos aguardar a nossa herança celestial, que são riquezas muito maiores do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. E certamente o mundo vai nos oferecer. Certamente o diabo vai querer nos atrair com as coisas deste mundo. Porém, as riquezas celestiais, a herança celestial é superior a tudo que esse mundo possa nos oferecer, porque tudo que está aqui passa. Tudo passa. Hoje de manhã eu estava lá no trabalho e estava lá preparando algumas coisas até aqui da igreja, e eu me deparei com uma coisa. Eu disse, meu Deus do céu, há 40 anos atrás eu tinha 20 anos. Como o tempo passou rápido. Eu não sei se você já se viu pensando numa coisa desse tipo. Você olhar para o passado, né? E aí hoje, eu não consigo mais me ajoelhar para orar, por conta do meu problema no joelho. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa. Eu que corria, fazia tantas coisas e hoje estou assim. Amados, mas isso faz parte da nossa vida, tudo isso aqui passa. Tudo isso aqui passa. Não há como permanecer. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, haverá um novo tempo para a igreja do Senhor. Então a gente não pode esperar que isso se mantenha como antes. Eu lembro que quando eu cheguei lá do Pirambu, onde nós morávamos, aos 5 anos de idade, lá em Antônio Bezerra, onde eu moro ainda, quase não tinha casa. As ruas eram de chão batido, terra batida. Hoje é tudo asfaltado, não tem, as pessoas não tem mais onde construir, é construído um em cima do outro. O
tempo vai passando, as coisas vão mudando. Outras vão deixando de existir. Isso faz parte da nossa vida. Mas o que a gente deve entender é que nós precisamos ter os nossos olhos não nas coisas deste mundo, porque tudo isso passa, aqui nós somos apenas peregrinos. Os nossos olhos têm que ser colocados nas riquezas celestiais, porque isso é eterno. E aí Paulo, ele ora para que os olhos do coração dos crentes sejam iluminados por 3 finalidades. A primeira delas, a fim de que os crentes conheçam a esperança a qual o Senhor os chamou. Deus nos chama para uma esperança futura, algo que ainda não podemos ver ou entender completamente, porém podemos experimentar o poder de Deus ao buscar essa esperança. É por isso que lá em Hebreus capítulo 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E se ele prometeu, ele cumprirá. Essa é a esperança que nós temos, é que Jesus virá buscar a sua igreja, e que mesmo aqueles que estiverem dormindo no Senhor ressuscitarão e irão ao encontro do noivo. Essa é a esperança de participarmos das bodas do Cordeiro. Essa é a esperança de um dia reinarmos sobre as nações. A esperança a qual o Senhor nos chamou, a esperança de estarmos eternamente com o Senhor. Mas, além disso, Paulo também pede que os nossos olhos do coração sejam iluminados, a fim de que os crentes conheçam as riquezas da gloriosa herança no Senhor dos santos. Ao longo dessa carta, Paulo contrasta as riquezas de Deus com os antigos caminhos da carne, do diabo e do mundo. Ele faz esse contraste, ele mostra como era antes a nossa realidade, como nós éramos escravos do pecado, e agora nos mostra que nós somos livres na pessoa de Jesus, não para agirmos segundo o nosso interesse, ou segundo a prática do nosso coração, mas segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, se os crentes em Éfeso realmente entendessem qual era a esperança do seu chamado, eles certamente suportariam pacientemente as dificuldades da vida, sabendo que havia um grande propósito para todas as coisas. Nós, talvez, olhando para os erros dos crentes do passado, deveríamos ter já aprendido tanto, mas quantas vezes incorremos nos mesmos erros, ou até mesmo em erros piores, porque nós temos as Escrituras, e eles não tinham ainda o cânone do Novo Testamento, não havia nem sido fechado, eles só tinham as Escrituras do Velho Testamento. Nós temos a história da igreja, de mais de 2000 anos, e quantas vezes estamos incorrendo nos mesmos erros, repetindo os mesmos pecados. Precisamos nos lembrar, queridos, quem é a nossa maior e melhor esperança. A nossa maior e melhor esperança é Deus. Não é aquilo que o mundo possa nos oferecer, não é aquilo que a carne possa desejar, não é aquilo que o diabo tenha a nos dar, mas a nossa maior esperança é Deus. Mas também, queridos, nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, a fim de que os crentes conheçam a incomparável grandeza do poder de Deus para com os crentes. E é exatamente isso, é nesse momento que Paulo ora para que sejamos divinamente capacitados pelo Espírito Santo a compreender a incomparável grandeza do seu poder. Nada se compara ao poder de Deus.
Deus é todo poderoso, mas essa declaração nem sempre é compreendida por nós. Porque se alguém se depara com um endemoninhado, treme nas bases, esquece que você tem poder para repreender qualquer ação demoníaca. Pastor, mas eu não sei lá, não consigo, me dá um medo. Se alguém que está enfermo, e você se vê numa situação de orar, intercedendo pela saúde daquela pessoa, não, tem que ser um presbítero da igreja, eu mesmo não tenho condições de fazer isso não me sinto capacitado. O poder de Deus, amados, foi dado para a igreja. Nós somos povo eleito, nós somos nação santa, não há uma casta sacerdotal que tem um poder de exclusividade, não. Isso foi outorgado por Deus para a sua igreja, para você e para mim. E é exatamente sobre isso, sobre o poder de Deus na igreja, que nós queremos meditar nessa noite. E eu espero e oro que os olhos do coração de cada crente sejam iluminados, a fim de que você conheça a incomparável grandeza do poder de Deus para com os crentes. O poder de Deus na igreja, conforme descrito em Éfeso, ele é entendido como uma manifestação de sua imensurável autoridade, que atua dentro dos crentes por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. Essa autoridade não é inerente a nós. Essa autoridade nos é dada pelo poder de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala, que em meu nome, é em meu nome que serão expulsos os demônios, é em meu nome que os enfermos serão curados. Não é luz própria do pastor, não é luz própria da liderança da igreja, não é luz própria de qualquer irmão, é a luz de Deus refletida em nós. E aí chegamos então ao terceiro momento, onde o poder de Deus se manifesta na igreja através de várias maneiras. E nós vamos nos aprofundar nessa verdade, à medida que avançamos neste texto sagrado. Nós separamos aqui 7 maneiras, aonde Paulo indica que o poder de Deus se manifesta na igreja. E o primeiro deles é através da ressurreição e exaltação de Cristo. Diz assim lá em Efésios capítulo 1, versos 20 e 21. Esse poder, ele, o Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. As palavras de Paulo, queridos, aqui nos versos 21 e 20 e 21, indicam uma relação direta entre o poder infinito de Deus manifestado em Cristo e a sua ressurreição e ascensão. É interessante porque o apóstolo Paulo procura revelar que o poder de Deus na igreja se dá através da compreensão da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Mensalmente nós participamos da ceia, fazemos uso dos 2 elementos. Próximo domingo estaremos ceando. Mas, queridos, infelizmente, para muitos isso se tornou apenas um rito, uma cerimônia. Isso não tem mais nenhum impacto na sua vida. Porém, é necessário que compreendamos a profundidade daquilo que Cristo fez no Calvário. E o mais importante é que a morte não o reteve, a morte não o deteve, a morte não o prendeu, ele ressuscitou. Isso revela o poder de Deus na igreja. Você vai para a história das religiões, todos os líderes
morreram e ficaram presos à morte. Apenas Jesus é aquele que ressuscitou. E o mais interessante, amados, é que após a sua ressurreição, a sua ascensão, ele vai para a direita do Pai. Queridos, lá em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 15 diz: quando vocês, nós, igreja, estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, ou seja, Deus trouxe vida a vocês, juntamente com Cristo. Não foi apenas Cristo que ressuscitou, mas vocês também. É claro que a ressurreição que aconteceu conosco na nossa conversão, foi no sentido da morte espiritual para uma nova vida em Cristo Jesus. É aquilo que Nicodemos é confrontado com o novo nascimento. E aí diz: ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. O diabo já não pode mais te acusar de erros cometidos no passado. A Bíblia diz que o Senhor lançou no mar do esquecimento, e aquilo que o diabo quiser te confrontar, te afrontar com coisas que ficaram no passado, rejeite, repreenda em nome de Jesus. Você foi liberto para viver um novo tempo, uma nova história com o Senhor e com a sua igreja. Ele removeu todo o peso do pecado, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O diabo pensou que tivesse sido vitorioso. Cristo havia sido pregado na cruz, Cristo estava morto, mas quem é o derrotado é o diabo, porque Cristo ressuscitou. O poder de nosso Senhor, concedido a Jesus pelo Pai no momento da sua ascensão, o coloca acima de todo e qualquer poder. Ele é maior do que qualquer outro poder, do que todos os outros poderes. Eu achei interessante, eu acho que foi a Fátima, que nesse último domingo, falou: o diabo é o diabo de Deus, ele está sob a autoridade de Deus, ele tem um poder limitado, ele não avança além daquilo que ele permite. Quis tocar em Jó, tem um limite, é até aqui. Queridos, a gente entender que nada se compara ao poder de Deus, e esse poder é expresso na ressurreição e na ascensão de Jesus. Mas há uma segunda maneira do poder de Deus se manifestar na igreja, é através da liderança de Cristo sobre a igreja. Lá nos versos 22 e 23 do capítulo 1 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés de Cristo, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daqueles que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amados, toda igreja, toda instituição tem uma liderança. Você vai numa empresa, ela tem várias lideranças, até ter o céu, aquele que manda em todos. Você vai numa instituição pública, existem várias lideranças, até chegar na pessoa do chefe do executivo. Na igreja não é diferente, existem várias lideranças, porém, a maior liderança da igreja não é o pastor presidente, a maior liderança da igreja não é o conselho ministerial, a maior de todas as autoridades não é a congregação dos crentes,
A maior autoridade da igreja é o Senhor da igreja. É o Senhor Jesus, que é a liderança maior da igreja. Se Cristo não estiver no centro da igreja, amados, nós somos qualquer coisa, mas nunca uma igreja. Podemos ser um clube social, podemos ser um centro social, mas não seremos uma igreja. Só somos uma igreja se Cristo estiver no centro das nossas vidas. E é interessante, porque Paulo, ele exemplifica nas narrativas dos evangelhos acerca de Deus ter colocado todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Jesus tem poder sobre todos os demônios. Ele expulsou os demônios de pessoas que lhe foram trazidas em Cafarnaum com uma palavra. Está lá em Mateus 8,16. Ele libertou 2 homens terrivelmente atormentados por espíritos malignos na região de Gadara. Mateus 8, versos 28 a 33. Ele libertou também um homem que era mudo pela atuação de um demônio. Mateus 9, 32. Ele tem poder sobre todo espírito maligno, e não apenas um demônio. Quem não se lembra daquele opresso gadareno, que tinha uma legião de demônios? Nada é páreo à autoridade do Senhor. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Sendo o próprio Criador, ele demonstrou esse poder ao repreender a tempestade que aterrorizava os discípulos. Vento, aquieta-te, mar, te acalma. E tudo logo se tranquilizou. Jesus tem poder sobre todas as enfermidades. Esta faceta do poder do Senhor é expressa em diversos atos de cura. Quantas pessoas foram curadas, algumas citadas nominalmente, outras simplesmente falando de multidões. Mas o Senhor tem poder sobre toda enfermidade. Jesus tem poder sobre a morte, e isto é demonstrado na ressurreição da menina de 12 anos, filha de Jairo, um dos líderes da sinagoga. O nosso Senhor e Salvador, Ele é suficiente para nos socorrer. Nos momentos maiores de angústia, de desespero, nós temos um amigo fiel que jamais nos desampara. Ele é Jesus. E o poder de Deus na igreja se manifesta através da liderança de Cristo na sua igreja. Ele é cabeça da igreja. Ele direciona o seu poder para a igreja e por meio da igreja. Quando nós saímos daqui e fomos lá em Conceição dos Caetanos fazer uma obra social, pregar o evangelho, nós fomos sob a liderança de Cristo, porque foi Ele que disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Nós não fizemos isso apenas porque queríamos conhecer Conceição dos Caetanos, sentir aquele calorzinho maravilhoso daquele lugar, não. Nós fomos ali, em obediência ao Senhor. Ele é a liderança da igreja. Mas, queridos, há uma terceira maneira do poder de Deus se manifestar na igreja. É através da vida espiritual e glorificação dos crentes. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode dizer: pastor, mas eu não estou assentado em lugares celestiais. Eu estou assentado aqui nas cadeiras, nas poltronas da igreja. Na teologia, a gente fala do já e ainda não. Mesmo a gente não tendo chegado lá, essa confiança nós temos não em nós mesmos, mas naquele que prometeu. Essa é a confiança da igreja. A nossa vida espiritual não se limita ao nosso esforço
pessoal. Se a nossa vida espiritual dependesse unicamente do meu esforço, meu Deus, vivia caindo. Mas é pela graça, é pela misericórdia, é o Espírito Santo tocando na minha vida, me mostrando que isso não pode ser feito dessa forma, que eu devo seguir por outro caminho. Isso é exatamente a manifestação do poder de Deus na igreja, porque não é apenas uma pessoa, não é apenas o pastor, não é apenas o presbítero, mas é cada crente que é motivado pela ação do Espírito Santo. Os crentes que antes estavam mortos em seus pecados, receberam vida espiritual e foram ressuscitados quando se uniram com Cristo. Nós, no dia 21, vamos estar realizando aqui na igreja o batismo de 12 irmãos que vão estar descendo as águas batismais. Eles já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles têm sido discipulados ao longo dos últimos meses. E no dia 21, estarão publicamente dizendo sim para Jesus, mostrando à igreja que aquela decisão que eles fizeram meses antes, eles estão valorizando, eles querem investir, eles querem prosseguir para o alvo, apesar dos seus erros, das suas falhas, que também cometemos, eles querem continuar com Jesus na igreja do Senhor. E quando se fala de assentados nos lugares celestiais, nos fala, queridos, que a nossa perspectiva não é simplesmente o aqui e o agora. A nossa perspectiva é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. O que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 2, verso 6, enfatiza a união do crente com Cristo, ressaltando uma vida nova, mas não apenas uma nova vida, mas uma posição de honra e realeza nos céus. Você é príncipe, você é princesa de Deus, você é a menina dos olhos do Todo-Poderoso. Queridos, isso é um título que o mundo jamais vai ter. Podem ter presidentes, podem ter reis, podem ter ministros, mas somente você é chamado de filho de Deus. Há uma quarta maneira do poder de Deus se manifestar na igreja, é através do fortalecimento e habitação de Cristo nos crentes. Lá em Efésios, capítulo 3, versos 16 a 17 diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados, enraizados e alicerçados em amor. Paulo, queridos, está orando aqui para que os crentes recebam poder espiritual para fortalecer o íntimo do seu ser. Não é poder espiritual para se apresentarem, para, como a gente costuma dizer aqui no Ceará, para se amostrar. Não. Não é para se ensoberbecer, não é para ser aplaudido, não, é para mostrar que Deus é o agente dessa ação, e isso acontece para o meu fortalecimento interior, do meu mais íntimo do ser. E isso acontece, queridos, de acordo com a abundância das suas gloriosas riquezas. O objetivo deste fortalecimento é que Cristo possa habitar no coração dos crentes através da fé, permitindo que eles experimentem a presença e o poder transformador de Cristo nas suas vidas. Ou seja, Cristo habite no seu coração. Costumeiramente a gente costuma dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas até que ponto a gente entende o que é ser morada e habitação do Espírito Santo?
o cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso pensar. Saber que o Espírito Santo, como diz o salmista lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. O salmista devia estar se achando tal, vê se há em mim, né? Queridos, nós sabemos que Deus sonda o nosso coração. A fé em Cristo leva a que os crentes se tornem arraigados e alicerçados em amor. É interessante porque a palavra arraigado está ligado a raízes, profundidade. Você tem que estar preso, para que em meio às tempestades, você permaneça em pé. Por maiores que sejam as lutas, você continue firme nos caminhos do Senhor. Mas não somente isso, ele diz também alicerçado. Sem um alicerce, o prédio desmorona. Não há como você erguer uma casa na areia. Você tem que fazer o alicerce, preparar para que a parede cresça. Mas esse enraizados, esse alicerçado é no amor. É interessante, queridos, porque aqui está a base sólida que prepara para os versículos seguintes. E aí nós somos confrontados com a quinta maneira do poder de Deus se manifestar na igreja, através da compreensão desse amor. Veja os versos 18 e 19 do capítulo 3. Possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esses dois versículos, queridos, nos chamam a atenção acerca da compreensão, da extensão do poder de Deus. Ele fala de largura, fala de comprimento, fala de altura, fala de profundidade. Ou seja, o amor de Deus é tão vasto que abrange todas as dimensões da existência. Não há nada que fique fora do alcance do amor de Deus. E esse amor, ele é incondicional. Não foi por mérito seu, não é uma condição sua que levou o Senhor a te alcançar, a te salvar. O amor dele é gracioso. O nosso amor é diferente. Nós estabelecemos, se nós estamos, quando solteiro, enamorados por alguém, e passamos a estabelecer o tipo. Mas não existe um tipo para Deus, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. O Senhor tem alcançado vidas pelo seu amor. O versículo 19 diz que o amor de Cristo excede todo conhecimento, mas que os crentes devem se esforçar para conhecer o amor de Cristo. Queridos, às vezes nós somos preguiçosos. Nós temos a prática de querermos conhecer tantas coisas, e como as coisas aí fora nos atraem. São os brilhos das luzes, as cores, tudo nos chama a atenção. Mas aí a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer o amor de Cristo, de saber o quanto Ele nos amou, a ponto de ainda pecadores, Ele morrer no nosso lugar. Que grande amor Ele tem para conosco, de não nos abandonar mesmo diante de tantas quedas, tantos erros que temos cometido. Ele continua a investir na nossa vida. E aí ele fala
que isso deve acontecer para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Não é sermos cheios parcialmente de Deus. Não é apenas você chegar até a beira da praia e molhar os pés e dizer, pronto, já basta. Não. Deus quer que a gente entre, se aprofunde no conhecimento do amor dEle, de sabermos tudo que Ele tem preparado, reservado para nós. E isso, queridos, é uma forma de Deus manifestar o seu poder na igreja, porque quanto mais conhecemos do amor de Deus, mais nos tornamos dependentes dEle. Há uma sexta maneira do poder de Deus se manifestar na igreja, é através da capacidade de Deus fazer infinitamente mais do que é pedido ou imaginado. Capítulo 3, verso 20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse versículo enfatiza que Deus não está limitado ao que pedimos ou pensamos. Deus muitas vezes nos dá muito além daquilo que nós imaginamos, e isso acontece porque o seu poder é infinito. Hoje eu estava conversando com o Gleison, perguntando quando é que o bebê ia chegar, né? E eu fiquei, me deu assim uma volta de momento. Há alguns anos atrás, eu estava aqui nesse estacionamento, lado de fora, conversando com o Gleison e a Maria, quando eles estavam se preparando para ir para o Canadá. Eles não tinham mais a expectativa da chegada de uma criança. E aí, aquilo que aparentemente era improvável, impossível, Levi é gerado. Tá bom, tá de bom tamanho, oh glória a Deus, fomos abençoados. E aí, vem um novo filho para Maria. Meu Deus, queridos, foi superior àquilo que eles imaginavam. Ana era estéril, vivia sendo zombada por Penina, e aí veio Samuel, mas ela não pôde ficar com Samuel, havia feito um voto que entregaria ao Senhor. Meu Deus, tudo que eu tinha eu vou entregar. Deus multiplicou, abriu a madre dela, e ela começou a gerar filhos. Queridos, vai além daquilo que pedimos, porque o seu poder atua em nós, e o seu poder é infinito. Efésios 3:20, é um lembrete encorajador de que devemos confiar em Deus, sabendo que Ele tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias, sobrenaturais nas nossas vidas, de uma forma que vai muito além do que poderíamos pedir ou imaginar. Talvez você olhe com tristeza, com decepção, com dor, o distanciamento de um filho. Continue orando, continue crendo, continue esperando. Você deve fazer a diferença no seu lar. Estava compartilhando com a pastora Carmen, mandei 2 fotos do Bernardo no culto infantil, e ela dizendo que quando retornava nesse domingo para casa, ia conversando com a Camila, e o Bernardo falando daquilo que tinha aprendido no culto infantil, contando a história que tinha ouvido da professora, e ela, Carmen e Camila ficaram assim maravilhadas com aquilo. Ensina a criança no caminho que deve andar,
Isso é o que nós devemos fazer como pais, como avós, como responsáveis. É Deus que vai cuidar, queridos. Nós não temos poder para estabelecer se essa vida será salva ou não, mas aquilo que depender de nós, com oração intercessória, com um bom testemunho, com o nosso exemplo, com a nossa pregação, nós não devemos intimidar. Outro dia, um pastor estava dizendo assim: as pessoas reclamam porque eu obriguei meus filhos a irem para a igreja. Quer dizer que a gente pode obrigar o menino a ir para a escola, não tem problema nenhum, não vai causar nenhuma frustração. Quer dizer que a gente pode obrigar o menino a não quebrar uma coisa no shopping, isso não tem nenhum problema. Só não pode obrigar o menino a ir para a igreja. É uma inversão de valores. É isso que o mundo quer, é isso que o diabo deseja. E que infelizmente muitos pais crentes estão entrando nessa. Não, vou deixar o menino em casa. Ele fica tão quietinho na internet. Meu Deus. Só a graça de Deus. Sétima maneira do poder de Deus se manifestar na igreja é através da glória dada a Deus na igreja. Versículo 21 diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre, não apenas no século I, não apenas aqui na Gileade do José Walter, mas em todos os lugares, em todos os tempos, que toda glória seja dada ao Senhor. O poder de Deus, queridos, se apresenta através da glória de Deus. É isso que o versículo 21 nos revela. E como a igreja de Cristo se relaciona com esse poder? Através da glória dada a Deus, através de Jesus Cristo. Não é a glória dada a homens, não é a glória dada a instituições, não é o nome da igreja, mas a glória é dada tão somente a Deus, através do Filho Jesus Cristo. Qual é a extensão desse poder? E aí, esse versículo conclui dizendo: amém, assim seja, toda glória, não há uma outra palavra, não há outra forma de traduzir, tão somente toda glória seja dada a Deus. E eu queria encerrar, amados, fazendo 4 aplicações. A primeira delas é que o poder de Deus não é um cheque em branco que preenchemos com o que quisermos. Talvez uma boa parte aqui dos mais jovens não saiba nem o que é cheque, né? Mas naquele tempo, a gente recebia um cheque, a gente preenchia com valor, e a quem a gente dava o cheque, ele descontava, ia no banco ou depositava. E aquilo dali era como que um valor em espécie. É claro que tinha um cheque sem fundo, mas não me refiro a esses não, né? Mas você entregar um cheque em branco era você pegar o cheque, assinar. Você confiava naquela pessoa e ela podia botar o valor que quisesse. Fiz muito isso lá em casa. A Osana só fazia assinar e ela preenchia o resto. Foi não, irmãos. Mas, amados, o poder de Deus não é um cheque em branco, aonde você coloca Deus contra a parede. Não, está aqui na tua palavra, tu tem que cumprir, tu tem que obedecer. A gente faz uma inversão. Passamos a ser Senhor, e Deus passa a ser servo. O poder de Deus, queridos, não é um cheque em branco para a igreja. É saber que Deus opera segundo os seus propósitos. É isso que diz Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas. Ele age em tudo, para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. Não é o meu propósito, é o propósito de Deus. Eu acho que vocês se lembram de Simão Mágico, lá em Atos capítulo 8, que queria o poder de Deus para o seu próprio benefício. Nananina não. É para a glória de Deus.
não é para fins egoístas. O poder de Deus, queridos, não nos assegura a prosperidade presente, mas a confiança no sofrimento. Pastor, quero sofrer, não. Quero só bênção, ter só prosperidade. Mas aí quando a gente lê Colossenses 1, 24 a 29, a gente vê que é bem diferente. O poder de Deus, queridos, não é garantia de que os cristãos escaparão do sofrimento, mas de que eles perseverarão em meio a eles. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro. Paulo estava em prisões, o apóstolo, o missionário, o grande homem de Deus. E ele diz: para que eu suporte os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Era o poder de Deus que lançava Paulo até mesmo em cadeias. Mas há uma segunda aplicação que diz que o poder de Deus deve servir não apenas como conforto para aqueles que confiam e obedecem, mas também como advertência para aqueles que não o fazem. O poder de Deus, amados, serve de conforto para quem obedece, mas serve também de advertência para os rebeldes. Nós vamos estar participando da ceia. Ceia é um momento de inclusão. Já teve um tempo em que as pessoas que estavam em pecado por algum motivo eram impedidas de entrar na igreja. Hoje, o objetivo não é impedir as pessoas de entrar na igreja. O objetivo é que elas entrem na igreja, que elas se arrependam dos seus pecados, que elas se reconciliem com Deus. Esse é o propósito da ceia. É um momento de inclusão. É o momento em que Deus nos abraça apesar dos nossos erros, mas Ele conhece o nosso coração, e Ele não se afasta daquele que é contrito e quebrantado de coração. Lá em Hebreus capítulo 10, versos 26 a 27 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Jonathan Edwards certa vez pregou um grande sermão que ficou marcado na história: pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história diz que enquanto ele pregava aquele sermão, os seus ouvintes se agarravam às colunas da igreja, tão temerosos que estavam de cair no precipício do inferno, diante dos seus pecados. Queridos, às vezes a realidade do pecado pode parecer para alguns ofensivo, mas ela deve nos confrontar para nos mostrar quão grande é o poder de Deus através do seu amor ao nos alcançar e ao nos estender o seu perdão. Há uma terceira aplicação: a oração não deve ser vista como uma oportunidade para homens finitos dobrarem a vontade e o poder de Deus para servir aos seus próprios propósitos egoístas, mas como um tempo para submeter a nossa vontade à vontade de Deus. A oração não é para você achar que Deus se submete a você, não, é você se submetendo à vontade de Deus. Quanto mais oro, maior intimidade eu tenho com Ele, mais eu me aproximo, mais eu percebo a minha dependência dEle. E por última aplicação, devemos lembrar que o poder de Deus não é conquistado por homens fortes, mas sim por aqueles que são fracos. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque dependemos de Deus. Eu espero, queridos, que ao conhecermos o poder de Deus na igreja, isso nos ajude a perseverar na nossa vida espiritual. São muitos os desafios que todos nós enfrentamos, porém, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e é Ele que nos dá a vitória. Fique de pé,
vamos encerrar esse culto orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade.